Você já acordou com o peito apertado, como se algo pesado estivesse empurrando seu peito? Você já rezou baixinho, sem saber se foi ouvido, e ficou com medo de que suas palavras se perdessem no vento? E se eu te dissesse que existe um encontro simples, direto, capaz de acalmar esse lugar dentro de você que não quer calar? Hoje eu quero te levar para perto de uma força amiga. Você já ouviu falar em Santo Expedito? Já sentiu aquela urgência no coração? Aquela pressa que não te deixa respirar? Será que isso? Fica comigo agora. Não precisa fechar os olhos, pode ouvir. Quem aqui não carrega uma lista de pedidos guardada no peito? Quem nunca desejou uma resposta rápida, um sinal, um alívio? Talvez você esteja perdido entre obrigações, dívidas, relacionamentos que doem, ou um medo cansado que insiste em voltar. Talvez você tenha esperança, pequena, tímida, e precisa de coragem para acreditar que algo vai mudar. Você acha que a fé é só para momentos grandiosos? E se eu te disser que a fé também pode ser imagino seu cansaço, imagino sua solidão mesmo entre gente, imagino a ansiedade vendo o relógio como inimigo. E se eu te dissesse que existe uma palavra de alívio que atravessa o tempo? Que existe alguém que entende pressa e entende dor? Santo Expedito é conhecido como o santo das causas urgentes, mas ele é mais do que pressa. É presença. É aquele que chega no instante onde a mão humana não alcança. Você já desejou uma intervenção assim, tão concreta que você pudesse sentir? Vou te contar uma história. Não só de milagres grandiosos, mas de pequenas viradas que mudaram tudo. Pessoas que acordaram com a vida à deriva e naquela mesma manhã sentiram uma leveza que mudou o dia. Não foi mágica instantânea sem esforço. Foi um encontro. Um olho no olho com a fé. Um suspiro que virou coragem. E se eu te disser que você também pode viver isso hoje? Que a história que eu vou contar pode ser a sua. Respira comigo. Inspira fundo, solta devagar. Permita que essa respiração traga um pouco de calma. Você já notou como o simples ato de respirar pode abrir uma fresta na parede do desespero? E se eu te disser que, ao respirar assim, você já começou a orar? Simples assim. A oração não precisa de palavras gigantescas. Às vezes, um pensamento, uma súplica curta é suficiente para começar. Olha para dentro. O que dói mais agora? Perda, falta de emprego, filhos machucados, uma relação que desmoronou, ou aquele vazio que parece não ter nome? Você sente que está sozinho nessa? E se eu te contar que não está? Que há um colo maior do que tudo o que você imagina? Que há alguém que escuta, sem julgamentos, sem pressa de te corrigir? Santo Expedito, entre tantos outros, representa a esperança de quem precisa hoje, agora. Mas o que significa precisar mesmo? Será que é só pedir por algo imediato? A vida te empurra, eu sei. E quando empurra demais, a fé pode parecer distante. Mas e se a fé for exatamente o mapa quando o chão some? Cada passo que você deu até aqui tem valor. Cada lágrima foi testemunha de coragem. E se eu te disser que o mesmo Deus que te fez chorar também pode secar suas lágrimas, se você permitir? Não prometo que tudo vai mudar de uma hora para outra, mas eu prometo que algo pode começar a mudar hoje, dentro de você. Agora, feche os olhos por um instante, se puder, e lembra de um momento em que você sentiu paz, mesmo que por um segundo. Um abraço, uma música, uma manhã bonita. Você lembra? Esse sentimento existe aí dentro, não foi perdido. Só está escondido sob a poeira do dia a dia. E se eu te disser que Santo Expedito pode ajudar a limpar essa poeira? Não como um passe de mágica, mas como um convite. Venha, coloque nas mãos do Senhor aquilo que te aflige. Venha, entregue com coragem. Você já se perguntou por que algumas orações parecem não ser ouvidas? Talvez porque esperamos o sinal no modo que imaginamos.
E se o sinal for diferente do que você pensa? E se a resposta vier de maneiras sutis, uma porta que se abre, uma palavra amiga, um alívio no peito no momento certo? A promessa que eu quero te dar aqui é uma promessa de presença, não de solução instantânea para tudo, mas de presença que transforma o olhar. Você aceita que essa presença entre agora? Lembra da pressa que eu falei? Santo Expedito é também o santo da coragem no agir. Não é só pedir e ficar parado, é pedir e tomar um passo, por menor que seja. E se eu te disser que seu primeiro passo pode ser simples, confiar? Confiar que há um tempo certo e enquanto o tempo certo não chega, cuidar do que depende de você. Já pensou nisso? E se a sua fé fosse também ação tranquila? Veja, eu não quero que você acredite em palavras vazias. Quero que você sinta. Quero que você perceba que cada pequeno gesto, um suspiro, uma oração curta, um ato de cuidado, pode ser uma ponte. E se eu te disser que essa ponte pode te levar até a paz que você tanto busca, não precisa entender tudo agora. Só precisa aceitar uma possibilidade. E se for possível? Talvez você esteja cansado de promessas que voltam vazias. Eu entendo. Mas e se eu te pedir somente uma coisa? Que você me permita te guiar por alguns minutos e juntos façamos uma oração simples, honesta, direta. Uma oração que não exige decoração, só verdade. Você topa? Já sentiu o peso de ter que mostrar força o tempo inteiro? E se mostrar fraqueza for, na verdade, o primeiro passo para ser forte de novo? A oração que vamos fazer não é um roteiro mecânico. É conversa. É como falar com um amigo que sabe o seu nome e conhece sua história. E se eu te disser que, ao falar assim, você já começa a receber? Receber acalento, receber clareza, receber coragem. Não te prometo que tudo se resolve hoje, mas prometo que algo vai se mover dentro de você se você permitir ouvir e entregar. Pensa em alguém que você ama, um filho, um pai, uma amiga, e imagina soltando essa pessoa nas mãos de Deus por um instante. Como você se sente? Um pouco mais leve? E se você pudesse fazer isso por você mesmo agora? Será que é egoísmo pedir paz? Ou é cuidado consigo? A resposta é simples. Você merece cuidado. Você merece descanso. E se eu te disser que pedir isso é um acto de amor? Agora, ouça isto. Muitas histórias de fé não começam grandes. Começam com um suspiro, com um ajuda-me sussurrado, com um coração quebrado se abrindo. E se eu te disser que seu suspiro hoje pode virar testemunho amanhã? Você acredita nisso? Você acredita que a dor pode se transformar em força se você permitir que algo maior entre? Santo Expedito nos lembra da urgência, mas nos convida para a calma, para buscar resposta rápida sem perder a confiança. E se eu te disser que pressa e paz podem caminhar juntas quando a pressa é colocada nas mãos certas? Não é contraditório, é entrega, é trazer seu pedido com seriedade e ao mesmo tempo com confiança de que Deus cuida dos detalhes. Eu vou te pedir uma coisa. Enquanto eu falo, coloca no papel o que mais pesa agora. Não precisa detalhar tudo, só escreve palavras curtas. Medo, conta, separação, solidão, desemprego, saúde. Você escreveu? Bom, agora imagina colocando esse papel nas mãos de alguém que nunca falha. Como seria? Imagine agora suas mãos entregando esse papel. Sente o alívio, mesmo se for pequeno. E se eu te disser que esse gesto já é oração? E se eu te disser que no mesmo instante uma força começa a trabalhar por você? Não digo que tudo será fácil, mas digo que não precisa carregar só. Você não precisa mais tentar resolver tudo sem ajuda. Santo Expedito caminha com os que têm coragem de pedir. Vamos juntos pedir? Em instantes, eu vou guiar uma oração curta, direta, como quem coloca a vida nas mãos de quem sabe. Fique atento ao seu coração. Algo novo pode começar a pulsar agora.
Tenha fé já. Fechado? Então vem comigo agora. Respira mais uma vez devagar. Sente o ar entrando e saindo. Enquanto respira, permite que eu fale com você como um amigo, olhando nos seus olhos. Você já se perguntou qual é a palavra que mais gostaria de ouvir hoje? Paz, socorro, alívio? E se a palavra que você mais precisa ouvir for apenas não está sozinho? Como isso mudaria o seu dia agora? Vamos começar com algo simples. Uma oração curta, direta, sem ornamentos, como quem chama alguém pelo nome. Você pode repetir comigo, ou então só ouvir e deixar que a intenção entre no seu peito. Santo Expedito, escuta minha angústia e me dá paz hoje. Simples, direto, verdadeiro. Sentiu algo diferente ao falar essas palavras? Talvez um pequeno espaço no peito tenha cedido. Essa cedinha é um começo. Você já sentiu isso antes? Um pequeno sinal que te diz: algo mudou, ainda que pequeno. Não espere uma tempestade de luz. Às vezes, a resposta é sutil. Uma clareza de pensamento, um telefonema inesperado, um recado que muda o jogo. Lembra daquela vez em que você pensou numa solução e, algumas horas depois, ela apareceu de forma inesperada? Ou quando algo que parecia impossível foi resolvido por um empurrãozinho que veio de fora? E se eu te dissesse que esses empurrõezinhos são a forma com que a paz começa a se estabelecer na sua vida? Quero te contar outra história, uma história de gente comum, talvez parecida com você. Uma mulher chamada Maria, nome trocado, que vivia noites acordadas por causa das contas. O medo de não conseguir pagar sufocava seu sono. Ela chegou a duvidar de si, do seu valor. Uma manhã, sentiu uma vontade forte de falar com o Santo Expedito. Não por acaso, mas por necessidade. Repetiu uma oração simples, pediu coragem para agir e, no mesmo dia, recebeu uma proposta de trabalho para um serviço temporário que a manteve firme até conseguir algo fixo. Não foi mágica, foi ação guiada por fé. Ela aceitou a proposta, trabalhou com dedicação e, aos poucos, as coisas se ajeitaram. E se eu te dissesse que isso pode ser você? Que talvez hoje apareça uma oportunidade que você não esperava e tudo o que é preciso é estar atento e agir com coragem. Outro exemplo, João, também trocado, que vivia com a dor de uma relação quebrada. Ele rezou pedindo paz, não necessariamente a volta do outro, mas a paz no próprio coração. Nos meses seguintes, começou a perceber pequenas luzes, amigos aparecendo, portas de trabalho se abrindo, e um dia, olhando no espelho, notou que havia recuperado a serenidade. Não é que o problema sumiu, ele ainda existia, mas a sua capacidade de enfrentar a dor mudou. E se a sua vida também pudesse passar por essa mudança? E se você hoje plantasse a semente dessa serenidade? Santo Expedito lembra a urgência, sim, mas lembra também a coragem de seguir. Ele nos inspira a pedir aquilo que mais precisamos e, ao mesmo tempo, agir com passos firmes. Você já pensou que talvez a sua parte na resposta seja um gesto pequeno? Um telefonema, uma conversa honesta, uma busca por ajuda profissional, um currículo enviado, um pedido de perdão, um perdão dado. Qual seria o seu primeiro passo se tudo que você tem medo de fazer fosse apenas um obstáculo a ser atravessado? E se eu te dissesse que não precisa ser perfeito? Que pedir ajuda não te torna menos forte? Muito pelo contrário, é um ato de sabedoria. E se a sua coragem hoje fosse exatamente admitir que precisa de auxílio, você aceitaria ser ajudado? E se a resposta vier de onde você menos espera, como um amigo, um parente, um desconhecido que se transforma em apoio? Agora quero te convidar para um exercício rápido, prático. Pega o papel que você colocou antes, onde escreveu as palavras que pesam no seu coração. Lembra? Medo, dívida, solidão. Olha para cada palavra e, com caneta ao lado dela, escreve um passo. Pode ser mínimo, que depende de você.
Por exemplo, dívida, ligar para o banco, solidão, aceitar um convite para café, saúde, marcar consulta. Não precisa resolver agora, só anotar. Já fez? Sentiu alguma leveza só por escrever? Isso é parte do processo. Transformar angústias vagas em ações concretas. Você já sentiu que a fé exige silêncio? Às vezes, a resposta pede que esperemos, e isso dói. Mas há também momentos em que a fé pede movimento. E se a diferença entre esperar e agir for apenas reconhecer qual caminho seu coração pede agora? Pergunta para você mesmo: o que meu coração pede, silêncio ou movimento? E escuta a resposta sem pressa. Não precisa gritar, basta um sussurro. Enquanto você escuta, quero te lembrar que a oração que faremos não é um bilhete para o universo pedindo favores condicionais. É um encontro, é um colo oferecido a quem precisa. É falar com alguém que entende pressa e conhece nossas carreiras, perdas e medos. Santo Expedito é esse amigo que chega com coragem para tocar o que dói. E se eu te dissesse que ao falar com ele, você já está mudando o campo ao seu redor? Permita que eu te guie em outra oração, agora com mais intenção. Repete mentalmente, devagar. Senhor, coloco nas mãos de Santo Expedito esta minha angústia. Dá-me paz, dá-me coragem para agir. Guia meus passos, ampara minha família, ensina-me a ver as portas que abres. Não peço 1000 respostas, peço presença. Não peço ausência de luta, peço força para enfrentá-la. Sente essas palavras? Elas são simples, mas carregadas. Você sentiu o calor de falar com alguém maior? E se você estiver com criança ou alguém próximo, pode fazer essa oração junto. Já pensou em compartilhar essa fala com quem você ama? Às vezes, o ato de pedir em voz alta para outra pessoa muda tudo. Porque, quando transformamos a dor em palavras, tiramos dela um pouco do poder de nos paralisar. Agora, uma pergunta direta. O que você teme que aconteça se confiar e agir? Medo do fracasso? Medo de se abrir e se ferir de novo? Medo de que nada mude? Olha, todas essas dúvidas são humanas. Reconheça-as, não as esconda. E se eu te disser que reconhecer o medo é o primeiro passo para vencê-lo? E se seu próximo ato de coragem for só olhar o medo nos olhos e dizer, eu vou tentar? Você consegue imaginar esse momento? Promessa não é garantia de vida sem dor. Promessa é presença que te acompanha no processo. E se a promessa que te dou agora for esta, você não precisa enfrentar sua jornada só. E se eu te dissesse que toda vez que pedir com sinceridade, algo começa a se mover, mesmo que devagar, dentro e fora de você? Isso pode ser um alento se você permitir vê-lo assim. Talvez você esteja cansado de ouvir, seja forte. Eu quero te dizer outra coisa. Seja sincero, seja verdadeiro. Chora se precisar, pede ajuda. E no meio disso, reza com fé. Vai fazer diferença? Sim. Vai mudar tudo num passe de mágica? Talvez não. Mas vai abrir caminhos, vai te dar clareza, vai acalmar o que grita dentro de você. E se essa calma for a chama que acende sua próxima ação? Antes de seguir, quero abrir mais uma pergunta na sua mente. Que promessa você quer fazer a si mesmo hoje? Não precisa ser grandiosa. Pode ser: vou tentar novamente. Vou pedir ajuda. Vou perdoar a mim mesmo. Escreve isso aí dentro. Guarda. Promete para si. Promete agir com um passo, por menor que seja. A promessa interna é uma força poderosa. Quando aliada à fé, ela se transforma em atitudes. Enquanto sua intenção se forma, quero te lembrar de algo essencial. Gratidão não anula dor, mas muda o foco. Encontrar um fragmento de agradecimento por dia, pode ser um café quente, um amigo, um momento de sol, cria uma rede que sustenta você. Já sentiu isso? Um pequeno sentimento de gratidão que te aquece. E se hoje você encontrasse pelo menos uma coisa para agradecer, por menor que seja? Estamos juntos nesse caminho. E agora, antes de eu continuar, quero que você sinta.
há uma promessa no ar. Algo começou a se mover. Talvez você já tenha sentido um suspiro diferente. Talvez um pensamento novo tenha surgido. Segura essa sensação. Ela é a semente. Fecha os olhos por um segundo se puder, ou apenas mantenha o olhar suave. Sente o corpo onde está sentado, sente os pés no chão, o ar entrando e saindo. Você já reparou como o corpo sabe mais do que a cabeça? E se eu te dissesse que quando o corpo relaxa um pouco, o coração encontra espaço para escutar? Quero te levar por um caminho curto, mas profundo. Imagine por um instante uma luz pequena, porém constante, no centro do seu peito. Não é uma luz que apaga a escuridão de uma vez, mas é uma luz que indica direção. O que essa luz quer te dizer? Que você não nasceu para carregar tudo sozinho? Que existe ajuda, que existe um cuidado disponível agora? Essa luz pode ser a sua fé despertando, ou a lembrança de alguém que te amou, ou até a coragem que você já teve antes. E se eu te dissesse que alimentando essa luz ela cresce? Simples gestos alimentam, oração curta, um passo de coragem, um agradecimento, um pedido. Nada grandioso, só constante. Vamos falar da angústia. Aquela sensação de aperto no peito. Onde ela aparece para você? No silêncio da noite? Ao olhar as contas? Quando pensa no futuro? É importante nomear porque todo nome tira um pouco do peso do que não tem nome. Dizer, estou com medo, já é um ato de bravura. E se eu te dissesse que nomear a dor é permitir que ela seja cuidada? Você topa nomear agora, mesmo que só dentro de você? Agora, respira de novo. Enquanto respira, imagina que a cada expiração, você entrega um pedaço do peso que vem carregando. Não precisa ser tudo de uma vez, só um pedacinho agora. Se todos os dias você entregasse um pedacinho, no fim de algum tempo, o fardo seria menor. E se essa entrega for feita com fé, com um Santo Expedito, toma aqui, esse gesto ganha uma força a mais. A força da confiança, que movimenta o coração e move ações. Gosto de pensar em pequenos rituais que ajudam a transformar a angústia em passos. Um ritual simples que você pode fazer agora. Pega um papel, escreve em uma linha apenas a palavra que mais te pesa. Por exemplo, medo, dívida, saúde. Não precisa explicar nada. Embaixo, escreva uma ação mínima que depende só de você. Ligar para o banco, marcar consulta, conversar com um amigo. Não subestime esses passos, eles são sementes. E se eu te disser que Santo Expedito caminha com quem planta sementes mesmo em solo difícil? Você já sentiu que precisava de um sinal, de algo concreto para acreditar? E se o sinal fosse justamente um movimento seu? Talvez você espere algo grande, uma resposta imediata, e por isso não nota as pequenas portas que vão se abrindo. Hoje, te convido a ficar atento a pequenos sinais, uma mensagem, uma ligação, um pensamento que clareia, uma oportunidade discreta. E quando ver algo assim, responde com coragem. Um sim pequeno pode virar um sim grande amanhã. Vamos falar sobre esperança. Não a esperança utópica que ignora a dor, mas a esperança que reconhece a luta e decide continuar. Você já teve um momento de esperança que parecia irracional, mas que depois trouxe algo bom? Talvez uma escolha, uma conversa, um recomeço. A esperança se alimenta de pequenas vitórias. Que tal celebrar cada pequena vitória sua a partir de hoje, por menor que seja? Um café tomado sem ansiedade, um passo dado, uma ligação feita, celebra. E se eu te disser que celebrar é também forma de oração, agora eu quero te contar outra história. Uma história curta, que talvez te pareça comum, mas que carrega uma lição. Era um homem simples, sem grandes promessas no currículo. Perdia o sono por causa de um medo que já conhecia demais. Numa manhã de chuva, ele ouviu falar de Santo Expedito numa conversa rápida. Sem muita convicção, fez uma oração curta. Santo Expedito, ajuda-me hoje a ter paz.
No mesmo dia, resolveu fazer algo que vinha adiando. Pediu orientação a um amigo sobre uma oportunidade que desconfiava existir. O amigo o colocou em contato com alguém. Uma porta se abriu para um trabalho temporário que lhe deu um respiro. Não foi mágica instantânea, mas foi a conjunção de oração, coragem e oportunidade. E se eu te dissesse que isso também pode acontecer com você, se você unisse pedido e ação? Eu sei que pode parecer muita pressão falar de ação quando tudo que você quer é descanso. Mas ação nem sempre é correr. Às vezes é escolher-se. Às vezes é aceitarmos limites, pedir um dia de repouso, dizer não quando é preciso. Qual seria uma ação compassiva consigo mesmo que você poderia fazer hoje? Dormir mais cedo, comer algo que nutre, pedir ajuda para uma tarefa pequena? Essas ações também são oração, porque cuidam do templo que é seu corpo e sua alma. Antes de seguirmos para a oração que quero te guiar, quero que pense em duas pessoas. Uma que te ama incondicionalmente e outra que governa sua vida com rigor. Talvez a vida, talvez você mesmo. Imagine entregando ambas ao cuidado divino. A pessoa que ama você recebe proteção. A rigidez que te prende recebe luz. Você já experimentou esse exercício de entrega dupla? Ele costuma soltar nós que nem sabíamos que existiam. E se eu te disser que Santo Expedito, com sua coragem, segura essas duas mãos com você? Vamos falar de perdão. Perdoar é uma palavra que pesa para muitos, porque parece virar as costas para quem nos feriu. Mas, e se perdoar for, na verdade, libertar-se? Perdoar não é esquecer nem justificar, é decidir que você não será refém daquilo que te feriu. Você já pensou que perdoar pode ser um ato de amor consigo mesmo? E se o primeiro perdão a praticar for para si, por erros, por hesitações, por escolhas que hoje você entende melhor? Experimente dizer em voz baixa: eu me perdoo por... Não precisa completar se não quiser, só sentir a saída do peso. Agora, a oração que te prometi, uma oração curta, direta, para falar com Santo Expedito e com Deus, sem formalismos, como se falasse com um amigo que te entende. Repete comigo, mentalmente ou em voz baixa: Santo Expedito, escuta minha angústia. Dá-me paz hoje. Fortalece-me para agir com sabedoria. Acompanha meus passos e abre as portas que eu não vejo. Ampara minha família, acalenta meu coração, dá-me coragem para perdoar e para pedir ajuda. Que eu reconheça os sinais que me envias. Obrigado por estar presente. Assim seja. Sentiu? Como seu peito reagiu? Pequenas mudanças já podem estar acontecendo. Depois de fazer essa oração, observa o que mudou no seu pensamento. Se nada mudou agora, não desanima, a semente foi plantada. Às vezes o terreno precisa de tempo para absorver a chuva, mas sua atitude fez diferença. Você falou, você pediu, você colocou intenção. E se eu te disser que esse ato já começou a movimentar algo no seu interior? Quero também te dar 3 passos práticos, simples, que você pode aplicar hoje e amanhã. Primeiro, uma ação de cuidado físico, algo pequeno que cuide do seu corpo. Segundo, uma ação de conexão, ligar para alguém, aceitar um convite ou procurar ajuda profissional se precisar. Terceiro, uma ação de esperança, escrever uma pequena lista de coisas pelas quais você é grato e guardar em um lugar visível. Não precisa fazer tudo agora, escolhe um e faz. Qual deles você vai escolher primeiro? Enquanto você escolhe, lembre-se, a fé que move montanhas também caminha devagar. Não se compare com quem parece ter alcançado o final da estrada. Cada percurso é único. O que importa é a direção. E se eu te disser que insistir um pouco mais com fé e passos pequenos pode te levar a um lugar de paz que hoje parece distante? Então, guarda isso no coração. Você não está só, nunca esteve e nunca estará. Santo Expedito caminha ao seu lado quando você pede, mas acima de tudo, é Deus quem sustenta seus passos.
Hoje pode ser o começo de uma nova paz dentro de você. Segura essa esperança, alimenta-a todos os dias com oração e pequenos gestos e acredita, algo poderoso já começou a acontecer na sua vida agora.